Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar. Eu quero ler para a nossa meditação essa noite a palavra de Deus, primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8, para a nossa meditação bíblica. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Meu querido e amado irmão, amigo, nós queremos trazer a palavra de Deus ao seu coração, voltados para esse texto bíblico. E nós queremos falar essa noite a você sobre o tema: quando o homem de Deus encontra-se esgotado. Quando o homem de Deus encontra-se esgotado. Existem fases na nossa vida que são marcadas pela completa exaustão. As nossas forças parecem se esvair, as forças se vão, o ânimo inexiste, e um estado de completo cansaço espiritual, físico e emocional se instala na vida humana. São momentos difíceis, momentos de tribulações, momentos de angústias. Ora, uma das marcas dos tempos pós-modernos é justamente uma sociedade esgotada, cansada. Palavras como depressão, síndrome de burnout, palavras como transtornos de ansiedade, são palavras que têm se tornado cada vez mais comum, palavras que têm se popularizado ao longo dos dias. Então, o que nós percebemos é que a humanidade está cansada, é que a sociedade está cansada por causa do estilo de vida muito ativista e muito estressante, até mesmo consumista, que adquiriu. Nós encontramos almas em profunda tristeza, disfarçada em sorriso, pessoas que demonstram um certo equilíbrio, que demonstram uma certa felicidade, mas carregam consigo dores
ocultas, escondidas em quartos escuros em sua alma, e por fora elas tentam aparentar um certo equilíbrio. As pessoas têm andado cada vez mais cansadas. O estado de cansaço tem se tornado cada vez mais comum. Nós lemos a palavra de Deus aqui sobre a vida de Elias, e Elias está atravessando um desses momentos difíceis. Elias está atravessando um desses momentos adversos. Nós costumamos falar de Elias no momento em que ele confronta Acabe, no momento em que ele ressuscita a filha ou o filho da viúva, no momento em que ele vence em um monte, o Monte Carmelo, vence os profetas de Baal, mas dificilmente nós falamos de Elias quando ele está atravessando o vale da sombra e da morte. Dificilmente nós nos referimos a Elias quando ele está atravessando a noite escura. Nós vemos aqui que o homem de Deus, apesar de ser um servo de Deus, apesar de ter a unção de Deus, mas ele pode sucumbir ante ao cansaço. Elias está cansado, Elias está abatido, Elias perdeu as forças. E olha que interessante, é que se nós compararmos o Elias que se apresenta no capítulo 19 com o capítulo 17, parece que nós vemos uma pessoa totalmente diferente, porque no capítulo 17, Elias confronta Acabe. Olha o que a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva cairá, senão segundo a minha palavra. Elias está confrontando Acabe no capítulo 17, mas no capítulo 19 a Bíblia mostra Elias fugindo, a Bíblia mostra Elias se escondendo. Outra coisa é que no capítulo 17, Elias está sobrepujando o poder da morte, porque Elias encontra-se na casa da viúva de Sarepta, e o filho da mulher morre, e Elias ora a Deus, e ele diz: Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o menino que estava sem fôlego, o menino que estava morto, de repente passa a respirar. O menino estava vivo. Elias, pelo poder de Deus, havia vencido o poder da morte. Mas, quando nós lemos no capítulo 19, Elias está pedindo a morte. Elias está suplicando a Deus que o leve. Elias não quer mais viver. Nós vemos também algo interessante, que no capítulo 17, Elias, debaixo de uma palavra de Deus, ele vai até Sarepta. A Bíblia diz que Sarepta é terra de Sidom, e Sidom é terra de Jezabel. Então Elias vai até a terra do seu inimigo. Elias vai ao lugar do inimigo, mas ali ele não teme nada. Ele está debaixo de uma palavra de Deus, ele está debaixo do poder de Deus. Mas no capítulo 19, Elias está fugindo de Jezabel, está fugindo de Acabe, porque Jezabel o ameaçou de morte. Parece que nós estamos vendo duas pessoas diferentes, parece que são dois seres humanos diferentes que se apresentam, mas é o mesmo Elias, é a mesma pessoa. Elias chega ao capítulo 19 pedindo a morte, enquanto no capítulo 18 nós encontramos Elias no Monte Carmelo, desafiando, humilhando e vencendo os profetas de Baal. Mas no capítulo 19, Elias foge, ele deixa o seu moço, até porque havia um perigo iminente, uma ameaça de morte. Ele deixa o garoto, ele deixa o seu moço, ele quer ficar sozinho, ele se isola,
ele está sozinho, ele tem um senso profundo de autopiedade, ele se vê sozinho e clama a Deus a morte, e pede a Deus a morte. Este homem, este profeta de Deus, este homem de Deus está esgotado. Elias está atravessando um quadro de profunda falta de forças. Por que Elias está assim? Por causa das adversidades do seu tempo. Porque Elias enfrenta este momento. Porque este quadro de tristeza está levando Elias para o isolamento. Porque o seu tempo é um tempo adverso. O pior dos reis até o momento está reinando. É o rei Acabe. E ele faz uma coisa terrível, porque se casa com Jezabel. Jezabel, filha de Etbaal. A palavra Etbaal significa Baal está vivo. Então Jezabel era filha deste homem, que era um sacerdote idólatra, que era um sacerdote pagão, que assume o reinado. Este homem, este Etbaal, ensinou seus filhos a adorarem a Baal. Então Jezabel é uma serva de Baal. Baal é um Deus estranho, não é o Deus de Israel, não é o Deus criador dos céus e da terra. O culto a Baal é absurdo, é esdrúxulo, o culto é estranho, porque no culto a Baal eles se prostituem, eles praticam orgias sexuais. No culto a Baal sacrifica-se crianças. Então tudo isso está deixando a alma do profeta profundamente abalada. Ele está perdendo o seu equilíbrio. E houve algo muito sério em Samaria, houve algo muito sério no reinado de Israel, é que os profetas de Deus, em sua grande maioria, foram mortos. Jezabel e Acabe instauraram um sistema profético vendido, comprometido com Baal, mataram os profetas de Deus e levantaram profetas de um Deus pagão. Mataram os homens de Deus e começaram a financiar profetas que iriam espalhar o nome de Baal por toda a Samaria. Derrubaram também os altares de Deus e levantaram altares a Baal. O quadro em Samaria é triste. Além da idolatria, além dos cultos estranhos a Baal, existe uma forte injustiça social e não há quem cuide do povo. E Elias tem que lidar com essa situação. E Elias está muito triste por causa da adversidade dos seus dias. Elias está abatido e cansado por causa do peso do ministério profético. Porque Elias é o homem de Deus. Ele tem a tarefa de exaltar ao nome do Senhor e de levar a mensagem de Deus em tempos adversos. Tudo isso deixa a alma de Elias profundamente abatido. Meu amigo, meu querido irmão, em quantos momentos em nossa vida, em quantas fases da tua vida, as adversidades e as tribulações e as tempestades que instalam-se no decorrer de uma semana, de um mês, de um ano, te deixam profundamente abatidos. Quantas pessoas, quantos irmãos que eram crentes fervorosos, que eram mulheres de Deus, que eram homens de Deus imbatíveis, mas não foram mais os mesmos depois de uma grande tribulação, não foram mais os mesmos depois de uma grande angústia, de uma grande tristeza. Às vezes o luto por alguém querido que se foi, às vezes a notícia de um filho que está envolvido com drogas, às vezes as condições do próprio país, às vezes as condições políticas, às vezes podem ser as desigualdades sociais, pode ser até mesmo este quadro de pandemia que tem feito o mundo inteiro se curvar. Tudo isso pode estar te deixando abatido, tudo isso pode estar te deixando cansado.
mas a palavra de Deus nos diz em Isaías 40, versículo 29, que Deus dá forças ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Deus, nesta noite, vai fortalecer a tua alma, vai fortalecer o teu coração. Ele vai te tomar pela mão e vai te levantar, para que você caminhe mais alguns quilômetros fazendo a obra dele. Elias está profundamente abatido, por causa da adversidade do seu tempo, por causa do peso do ministério profético. Mas o que nós vemos aqui é que quando este homem de Deus foge, Deus vai à procura do seu profeta. Olha, eu quero dizer para você, talvez você esteja se escondendo, e talvez nesse período seja muito mais fácil se esconder. Talvez você esteja isolado neste quarto, ouvindo esta palavra, mas Deus está alimentando a tua alma esta noite, está fortalecendo o teu coração esta noite. Como é que Deus restaura as forças desse profeta? Primeiro, Deus manifesta a sua provisão, porque quando o profeta está sozinho, abatido, enclausurado, a Bíblia diz que ele foge e vai até Beceba. A palavra de Deus irá nos dizer no versículo 4, e ele, Elias, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e em seu ânimo pediu a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou eu melhor que meus pais. Ora, Elias está pedindo a morte. Søren Kierkegaard diz que quando a pior coisa que um homem conhece em sua vida é a morte, este homem quer viver. Mas quando a pior coisa que um homem conhece na vida é a vida, este homem quer morrer. Elias está com medo de viver. Elias está com medo da vida, porque a vida não se configurou para ele com os melhores tons. Elias está passando uma noite escura, mas eu quero te dizer que mesmo que nós venhamos atravessar uma noite escura, Deus coloca em nossa alma uma alvorada. Lá fora pode estar escuro, mas dentro de mim a luz divina, o sol da justiça brilha, alegrando a minha alma. Deus fala com Elias, e fala através de um anjo, e a Bíblia diz no versículo 5, que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E de repente, quando Elias percebe, ele olha ali a sua cabeceira, tinha pão cozido e tinha uma botija de água. Deus está alimentando o seu profeta. A provisão divina estava ali. Deus estava mostrando para Elias que Deus é o seu provedor, que nos momentos das maiores adversidades, Deus é presente com Elias, está com ele, providenciando-lhe o que ele precisa para caminhar. E é interessante, porque a Bíblia faz questão de apresentar este detalhe. A Bíblia diz que lá tinha pão cozido, não era pão bolorento, não era pão de 2 dias, não era pão de uma semana, era um pãozinho cozido, da hora, do momento. Deus alimenta o seu profeta. Elias come, Elias se alimenta, Elias dorme, porque Elias não tinha sono, Elias estava sem dormir. Por isso o texto faz questão de dizer que Elias só passou a dormir depois da visitação do anjo do Senhor,
depois que através daquele anjo, Deus falou com Elias, mostrando que Deus está colocando o seu profeta para dormir. Deus está usando a sonoterapia para fazer o seu profeta descansar. Elias come, novamente o anjo do Senhor, pela segunda vez, toca em Elias e diz: levanta-te e come de novo, porque muito comprido será o teu caminho. E aí Elias mais uma vez come daquele pão cozido, e a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou, versículo 8, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Com a força do pão cozido e de um pouco de água que Deus lhe deu, ele caminha 40 dias e 40 noites até Horebe. Sabe quantos quilômetros? 250 quilômetros, do lugar em que Elias estava até chegar em Horebe. 250 quilômetros, somente com a força de um pão, somente com a força daquela comida, como o texto bíblico ressalta. Oh, que pão poderoso! Oh, que pão maravilhoso! Mas nós sabemos que o próprio texto bíblico está deixando muito claro que não era simplesmente com a força daquele pão, que não era simplesmente com a força daquela água, mas era a força de Deus no profeta Elias, o levando para mais longe. Deus está alimentando a tua alma esta noite. Deus tem pão cozido esta noite para a tua alma, para o teu coração. Deus está alimentando as nossas vidas esta noite. Deus é o Deus providenciador. Coloca o profeta para dormir, coloca o profeta para comer, e nesta noite tem força de Deus para a tua alma. Deus alimenta o teu coração. Talvez você olhe para todos os lados e você ainda não perceba, mas a providência divina está contigo, e muito mais do que isso, o Deus providenciador está contigo. O que Deus está mostrando para Elias, com algo tão simples, um pão cozido, uma botija de água, Deus está mostrando para Elias que para ser um profeta poderoso, que para ser um homem forte, ele não precisa de muita coisa, ele só precisa do Deus eterno estando com ele. O salmista Davi diz algo muito interessante quando ele fala no Salmo 23, no versículo 1, tão conhecido este versículo. O salmista, ele descreve o seu relacionamento com Deus como o relacionamento de um pastor e de uma ovelha. A ovelha é um animal muito frágil, que não consegue andar por si só, se perde com facilidade, não consegue se defender. A ovelha é um animal assustado, se assusta até mesmo com a força de uma correnteza de um rio. Por isso que o texto diz que o pastor pega a ovelha e a conduz para águas tranquilas. E o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O texto no original poderia ser traduzido também: o Senhor é o meu pastor e dele não sinto falta. O Senhor está sempre comigo. O que Davi está dizendo é o seguinte: eu sou frágil como uma ovelha que não sabe se defender, como uma ovelha que não tem garras. Eu sou um ser frágil, mas eu tenho um pastor poderoso para me defender. Ele está sempre comigo. Deus está apacentando aqui em 1 Reis capítulo 19, Deus está apacentando o seu profeta. Deus está presente com o seu profeta. Deus não o abandonou. E está mostrando para Elias que é dentro das maiores crises da nossa vida
que nós vivemos as maiores experiências com Deus, que nós conhecemos Deus de perto. Segundo, Deus apresenta-se como Deus da providência. Deus providencia comida, Deus providencia forças. Mas a segunda coisa é que Deus fala diretamente com Elias. Deus fala com Elias, Elias ouve a voz de Deus. Agora não será mais um anjo, agora será o próprio Deus. Elias come, ele anda até Horebe, mas ali Elias vai para uma caverna, e Deus fala com Elias. E eu acho interessante no versículo 10, que a palavra de Deus nos mostra, mais uma vez Elias, com um sentimento de muita autopiedade, que é uma característica de alguém que está ou em uma depressão profunda, ou em um estado depressivo. E Elias começa mais uma vez a dizer: eu tenho sido zeloso, os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e agora procuram a minha vida para me atirarem. E Deus, ele fala com Elias, e é muito interessante porque Deus diz para Elias: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Elias corre lá para fora, Elias sai para fora, e ele vai para lá para ouvir a voz de Deus. E o texto vai dizer o seguinte: e eis que passava o Senhor, como também passava um grande e forte vento. E Elias pensava: a voz de Deus está no vento, é um forte vento, Deus está no vento. Mas Deus não estava no vento. E de repente Elias sabe e vê que depois do vento surge um terremoto. E Elias pensa: a voz de Deus está nesse terremoto, olha a força desse terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. E de repente surge um fogo. E Elias pensa: a voz de Deus, Deus está no fogo. Nós vemos, por exemplo, em Êxodo, que no Sinai, a Bíblia mostra que Deus desce em fogo ali, falando com Moisés, falando com o povo também. Mas Deus não estava no fogo. Quantas vezes você pensou que era a voz de Deus, mas não era Deus? Quantas vezes você pensou que era Deus falando contigo, mas não era Deus? Quantas vezes você pensou que era um milagre, mas não era um milagre? Quantas vezes você pensou que era providência, mas não era providência? Você foi, mas Deus não estava lá. Você correu, você viu um forte vento, mas Deus não estava no vento. Um terremoto, Deus não estava no terremoto. Um fogo, Deus não estava no fogo. E você está confuso, mas Deus fala contigo hoje através de uma voz mansa e delicada. Os sussurros da graça divina se tornam audíveis aos ouvidos do nosso coração esta noite. Deus está dizendo que está conosco. E a Bíblia diz que Deus fala com Elias. Elias envolveu o seu rosto na capa, saiu para fora, pôs-se na entrada da caverna. Eu estou no versículo 13. E aquela voz delicada dizia para Elias: que fazes aqui, Elias? Olha que interessante. Se você lê a palavra de Deus a partir do versículo 17, você vai perceber que Elias está em um lugar e de repente a Bíblia diz: veio a palavra do Senhor. Aí Elias sai, Elias vai até Acabe. A Bíblia diz em 1 Reis 17, versículos 2 e 3, veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: sai daí e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Elias vai para o ribeiro, Elias está ali no ribeiro. Mais uma vez a Bíblia vai dizer: e veio a palavra do Senhor a Elias,
e disse: vai para Sarepta. Elias vai para Sarepta. Mas me parece que a única vez que a Bíblia não mostra Elias saindo de um lugar e se locomovendo para outro, depois de uma palavra de Deus, é quando ele foge, e quando ele vai buscar uma caverna, e quando ele vai ao deserto, e quando ele vai a Beceba. Por isso Deus está dizendo o seguinte: o que é que tu fazes aí, Elias? A minha voz não te mandou para ir. O lugar que eu tenho para ti não é este lugar. E quando Deus fala com Elias, Deus diz para Elias no versículo 15, e aqui nós vamos encerrar: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael sobre rei, como rei sobre a Assíria. Também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O que Deus está dizendo para Elias é o seguinte: Elias, a tua caminhada não encerra nesta caverna. O teu ministério, Elias, não encerra aqui nesta caverna. O teu ministério não encerra neste processo de esgotamento e nessa angústia terrível que te corrói por dentro. Eu ainda tenho um caminho para você percorrer, ainda tem reis para ungir e ainda tem profeta para ungir. O que Deus está dizendo para nós através da sua palavra é que mesmo que nós estejamos cansados, abatidos, depressivos, é que mesmo que nós estejamos nesse estado, mas Deus continua contando conosco para realizarmos a sua obra. Mas Deus continua contando conosco. Há ainda algo que Deus deseja que você faça. Então Deus está falando contigo esta noite. O que fazes aí? Você, Elias de Deus, abatido pela vida, ferido pelos traumas da vida, Deus te toma pela mão esta noite e te coloca de pé. Está na hora de levantar-se, voltar a fazer a obra de Deus como você fazia, voltar a ir para o seu trabalho, que era um prazer muito grande para você, a ter o prazer de criar os seus filhos, cuidar da sua casa. Deus é contigo e te fortalece esta noite. Que Deus